nos conselhos, porque cada espaço conselhista analisa, né, uma parte, um fragmento, um setor da vida política, da vida social, né? E não há, na maioria dos espaços, a possibilidade de recompor esses fragmentos, de fazer uma articulação entre política econômica e social, de perceber a totalidade das demandas e necessidades do sujeito, da classe trabalhadora, né? Então, essa fragmentação da atuação dos conselheiros, que observa, que segue a lógica de fragmentação das políticas sociais, também cerceia a visão de totalidade, a visão de conjunto. Pode seguir, Biratã. A função deliberativa dos conselhos, né? Também os conselhos, eles deliberam muito a partir da agenda da política social. Então, os conselhos são pouquíssimos propositivos em agenda de discussão. Eles acabam debatendo, refletindo aquilo que a Secretaria Municipal de Saúde, aquilo que a Secretaria de Educação, aquilo que a área da criança e do adolescente encaminha para o conselho, né? E, ao deliberar, se delibera muito mais sobre convênio, normativas para convênios, padrões de qualidade de serviços, do que sobre a elaboração da política, né? Do que sobre a prioridade do orçamento público que se tem no âmbito da política. Então, vejo aqui uma contradição absurda, ou uma questão que acho que a gente precisa tomar parte na reflexão. Pela legislação, está colocado que os conselhos foram criados para quê? Para fazer duas grandes coisas. Atuar na formulação da política, nós estamos falando de planejamento, né? E para atuar na avaliação e fiscalização da política, né? Só que nós não estamos alcançando essas dimensões do desenvolvimento das políticas sociais nas diferentes áreas, porque o modo de funcionamento dos conselhos não permite isso. É um engodo dizer que a gente faz isso. E mais, a gente não debate fundo público, que é uma das coisas que também está posta na legislação. O controle social no âmbito das políticas sociais, ele deveria alcançar as escolhas, as prioridades públicas na discussão do orçamento público, né? E é o que a gente menos faz. Porque a pauta do orçamento, ela chega na véspera, ou no período da manhã. Tem que ser aprovado naquele dia, naquela hora, porque o órgão gestor tem que encaminhar para a Câmara de Vereadores, enfim. Então, nós não politizamos o debate sobre orçamento, nem sobre financiamento, nem sobre fundo público, que seria, por assim dizer, o coração da política social. Que seria, por assim dizer, a espinha dorsal, né, de sustentação das políticas sociais. O nosso controle social, nesse espaço reduzido dos conselhos, não alcança essa dimensão. Pode seguir. Outra questão é que a multiplicação de conselhos, que acaba reproduzindo a fragmentação das políticas sociais, que a gente já apontou, ela traz para a gente a necessidade de repensar o modo de funcionamento dos conselhos e de estruturação da nossa participação política no contexto, sobretudo, das cidades, né? Veja, eu trabalho na região da Baixada Santista, como já foi dito, na cidade de Santos, né? E, mais recentemente, a gente tem feito algumas reflexões sobre a proposta da reforma da Previdência, que, eu concordo, nós não estamos falando da reforma da Previdência, nós estamos falando de uma nova Previdência, e eu diria mais, ela alcança uma nova ideia de seguridade social, porque o texto que ela sustenta é para além da ideia de seguro, né? Ela alcança também a assistência social. E a gente pouco discute isso com os conselhos, né? Então, acho que qual é o debate que os conselhos estão fazendo sobre estas propostas de emenda constitucional anunciadas, que os sindicatos vêm debatendo, os movimentos sociais vêm debatendo, a classe trabalhadora vem se levantando, né? E, efetivamente, o que os espaços de controle social discutem, né? E aí, aqui, acho que a gente está falando do quê? Da necessária discussão nas cidades de uma perspectiva mais articuladora das discussões, que
tende a ser um debate sobre seguridade social, e aí entendendo, né, a nossa Carta de Maceió, que entende seguridade social para além da ideia de saúde, previdência e assistência. Então, esta pode ser uma temática que junta a fragmentação tradicional no âmbito da política e dos conselhos, e também o debate da questão urbana, do direito à cidade, como outro elemento estratégico aqui da gente construir análises e formas de participação política mais totalizadoras, né? Quais são, então, os artifícios que o Estado brasileiro vem usando para fazer com que os conselhos não funcionem? Acho que todo mundo tem essa experiência pela participação direta ou indireta nesses espaços, né? Cada vez mais os conselhos adentram a lógica burocrática. O conselho também, embora a natureza dele fosse para combater a burocracia do Estado, né, o que se vê é que isso é impossível de fazer na vigência do capitalismo, porque a burocracia é funcional à ordem do capital. Então, é ridículo a gente achar que um conselho desse pequenininho, com essa natureza, teria essa capacidade, né, de romper com a lógica burocrática. E é essa lógica burocrática do Estado que afugenta o conselho, né, que tecnifica a discussão, que guarda sob segredo informações que são preciosas para a tomada de decisão. E os movimentos são inúmeros aqui dos órgãos das políticas sociais, dos órgãos gestores, para fazer com que os conselhos não funcionem. Tentativa de controle da agenda, não concessão de infraestrutura. Recentemente, a gente viu uma das primeiras polêmicas aqui do governo Bolsonaro nesse âmbito, em que a ministra Damares, né, dificultou a compra de passagens de conselheiros, acho que dos direitos humanos, do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, ela cerceou, dificultou a compra de passagens para as pessoas se deslocarem, né? Pronto, acabou o conselho, não funciona mais. Porque se não tem essa possibilidade assegurada, você não tem a possibilidade de encontro, né, de assegurar aí a mobilização das pessoas. Bom, acho que, nesse sentido, a gente vai entendendo que, no âmbito das políticas sociais, né, a gente falou muito dos conselhos, eu acabei não falando das conferências, mas acho que é importante entendê-la também como um espaço que compõe o chamado controle democrático nas políticas sociais, e aí ter essa dimensão de que os conselhos e as conferências expressam a correlação de forças presentes no conjunto da sociedade. Então, eles não são mecanismos que estão acima da sociedade, nem isolados, nem estão imunes aos conflitos de interesse. Também os conselhos e conferências são espaços de cooptação. Ali também tem muitos representantes, né, de políticas sociais que votaram nesse projeto de governo que está aqui. Tem muita gente que acredita nessas propostas que o governo está defendendo. Tem gente que defende a nova Previdência, que está no espaço dos conselhos. Acho que esse elemento é interessante só para a gente também não romantizar ou não criar uma situação de que esse espaço, por ser um espaço de participação política, tende a ter, naturalmente, pessoas que defendem, né, o falido Estado democrático de direito, né, e o desmonte aí dessa ideia de políticas e de direitos sociais, né. A política social e a democracia, né, a gente já sabe disso, mas acho que é importante dizer, não pertencem ao âmbito da harmonia. Então, acho que essa palavra também é importante, porque paira, em algumas críticas, o entendimento de que o conselho, né, deveria ser um espaço de discussão mais harmônica, em que as pessoas devessem chegar ao consenso. Agora, que harmonia e consenso é possível diante de uma vida social tão abrutalhada, né, tão violentada, tão desigual como a nossa, né? Então, no âmbito dos conselhos, é âmbito de confronto, de disputa de projetos, né? É esse o lugar que deveria ser assegurado. Nesse contexto, então, de reforma, de contra-reforma do Estado, acho que já foi dito muito da mudança substantiva dos princípios que sustentaram o projeto de redemocratização nos anos 80. Né? E aí o que a gente tem é que, cada vez mais vai ficando evidente que a gente tem que se
fortalecer, né, a luta dos conselhos com a articulação e participação forte nos espaços de controle democrático que estão fora do espaço institucional do Estado, né? Então, atuando nos fóruns de trabalhadores, nas frentes nacionais, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos partidos políticos, juntos a alguns programas de universidades que são construídos nessa direção de que o controle democrático tem que estar também fora do Estado, aliás, não também, mas centralmente fora do Estado, se quer construir estratégias de luta contra esse Estado capitalista, cada vez mais submisso a essa ordem financeira. Pode seguir. Eu estou caminhando para o fim e querendo apontar aqui já alguns desafios ou ideias-forças que a gente precisa debater. Um primeiro, acho que é voltar ao contexto dos anos 80, que diz o seguinte: o surgimento dos conselhos, essa ideia conselhista que a gente viu nascer, participou dela e que foi instituída no âmbito da Constituição Federal de 88, ela foi resultado das lutas sociais reivindicatórias da democracia. E a permanência desse espaço, a possibilidade desse espaço se firmar como um espaço de controle social ou não, ele permanece dependente dessa luta. Então, se nós não estivermos articulados às lutas sociais mais amplas, o espaço do Conselho tende a subsumir. Ele tende a se desaparecer na lógica gerencial do Estado burguês, patrimonialista, clientelista, penal, né, que a gente tem cada vez mais consolidado no Brasil. Então, acho que um elemento fundamental é que o lugar dos conselhos só tem alguma possibilidade de sustentação se ele ainda for um lugar que é produto debatido junto às lutas democráticas desse país, né? Em que pese a importância dos conselhos, que acho que cada um de nós tem experiências que apontam isso, né? Se os conselhos estão isolados dessa dinâmica política e econômica maior, que envolve os interesses da classe trabalhadora, ele perde o sentido para o qual ele existe, de ser um dos instrumentos de luta institucional por dentro da estrutura do Estado, para interferir nas decisões e prioridades da gestão pública. Se o Conselho se isola da dinâmica política e econômica, ele perde sua razão de ser, né? E acho que aí o nosso desafio central é ter forças, galgar forças, né, na efetivação desses espaços articulados às lutas dos sujeitos coletivos. E acho que é isso que, nos slides seguintes, a gente aponta também esses elementos que vão apontando, vão reforçando a ideia de que os conselhos sociais, isolados das lutas da classe trabalhadora, isolados dos movimentos sociais, ele não tem possibilidade de sustentar um projeto que defenda demandas e direitos dos trabalhadores, né? Ele se enfraquece, ele se apequena, né? Ele se dilui aí no âmbito das estruturas burocráticas. E, por fim, acho que para a gente garantir o debate, eu queria ler o último slide com vocês, que é um trecho de uma publicação, acho que de ontem, da Elaine Bering. A Elaine Bering fez um texto que está na esquerda online, que diz, o título está lá em cima, Ditadura Civil-Militar no Brasil, de 1964 a 85, nada há devidamente comemorar, apenas há repudiar. E, num dos trechos, a Elaine Bering traz aquela frase que está lá no título, é na luta que a gente se encontra. No âmbito do controle social, eu acho que essa frase ela é central, é na luta que a gente se encontra. E essa luta que a gente se encontra é uma luta que tem que se fazer no espaço dos conselhos e fora dos conselhos, articulando os movimentos sociais. E aí acho que nós, como assistentes sociais, somos chamados aqui, em função, sobretudo, do nosso compromisso com a classe trabalhadora que está escrito na direção social da nossa profissão. Diz a Elaine, por todo o exposto, faz parte da luta atual contra a extrema-direita no Brasil não permitir,
não aceitar qualquer retrocesso das liberdades democráticas, denunciar a falsificação histórica dos fatos, repudiar a apologia do crime. Não estamos disputando narrativas ou interpretações. Estamos nos referindo a comprovados crimes hediondos contra a humanidade, cuja impunidade deixou de herança o que ocorre hoje no trato que se dá aos pobres, negros e negras em maioria, em instituições do aparato jurídico policial, nas ruas quando há protestos. A criminalização, a execução sumária, o abate e também a tortura. Todos os dias, os direitos humanos e as liberdades democráticas são ofendidos e vilipendiados no Brasil. Essa é uma lógica que vem de longe e que a redemocratização do país não foi capaz de conter. É pior, ganha força com esse projeto em curso, que elogia torturadores e anda de braços dados com milicianos, paramilitares, difundindo a mentira, e a força bruta. Daí a importância do contraponto, de cantar o Brasil. Chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês, de gritar basta, ditadura, tortura, censura, nunca mais. Acho que esse texto da Elaine Bering, ele é brilhante, merece ser lido pela riqueza, pela profundidade crítica, pela lucidez teórica da autora, né? Um texto de ontem, acho que fundamental que a gente possa lê-lo e debatê-lo aí nos espaços. E acho que é isso, gente. Nós estamos num processo de controle social que a gente construiu num período de redemocratização, cujo projeto de sociedade que sustentou essa lógica da redemocratização não tem mais base de sustentação. Está em ameaça direta, em colisão frontal com o atual projeto de gestão, com o atual projeto político desse país. Então, vamos conversar um pouco mais no debate e pensar juntos aqui como é que a gente lida com esse quadro histórico. Muito obrigada, professora, pela brilhante exposição. Vamos passar agora para a Kelly Melati, assistente social, trabalhadora do SUS na cidade de São Paulo, presidenta do CRES São Paulo, Gestão Ampliações, trilhando a luta com consciência de classe. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar todas as assistentes sociais e todos os presentes aqui. Também cumprimentar essa mesa, que, em nome da Comissão Trabalho Profissional e Organização Política do CRES São Paulo, eu quero dizer que é uma grande satisfação a gente poder ter essas duas companheiras aqui dialogando com a gente sobre uma temática tão polêmica, tão difícil, mas também, ao mesmo tempo, tão presente no nosso cotidiano de trabalho e de luta aí pelos direitos sociais, né? Então, estamos aqui. Vamos lá. Vou tentar ser bem breve, porque acho que é só para dar uma condensada um pouco nessa proposta do seminário. Pode passar aí, por favor, Keila. Então, vou contar para vocês quem que compõe essa comissão, que é responsável pelas ações e demandas do eixo de seguridade social, né, do Conjunto Cefaz-Cres. Então, sou eu, a Ana Leia, Nívia aqui na mesa, a Patrícia, que também está aqui presente, o Biratã, e o nosso companheiro, que a gente não pode deixar de registrar, que é o conselheiro do CRES São Paulo, Everaldo Becker. Everaldo, presente, que nos deixou, como a Ana disse, né, no início do ano, mas que compõe a nossa gestão até o final dela. E as companheiras que contribuem também na comissão, a Andresa, aqui presente também, Marlene Merice, nossa companheira aqui presente, Maria Auxiliadora também aqui presente, Micaela aqui presente. A CT Pop 100% presente aqui no evento. Muito bem. Já dá para a gente marcar uma reunião ali no final, que a gente gosta. Vamos lá.
Então, pensar com vocês assim um pouco da origem da demanda. Acho que muitas pessoas que estão aqui lembram um pouco desse debate. Inicialmente, a gente chega em 2017 na gestão com o debate de discutir a representação do CRES São Paulo nos conselhos de direito. E aí, quando a gente vai pensar um pouco nessa demanda, pensar em que caminhos que a gente ia trilhar para chegar nessa questão da representação do CRES, a gente se deparou com um cenário muito mais abrangente do que isso. Não se tratava de falar apenas da representação do CRES nos espaços de conselho de direito, mas se tratava de pensar a quantidade de assistentes sociais que compõem os conselhos de direito. E, portanto, nós, enquanto um conselho de categoria, que também tem a função de orientar, né, o trabalho profissional, o cotidiano, e de fiscalizar, e de normatizar, e etc., etc., não podemos nos furtar ao debate de que os conselhos de direitos, como muito bem a professora Sônia colocou aqui, que são muitos no Brasil, que envolvem 70 mil pessoas, dentre essas 70 mil pessoas, a gente tem assistentes sociais nesses espaços, né? E que, então, a gente não podia se furtar ao debate de fazer essa discussão. Então, a gente ampliou a demanda, não se tratava mais só da representação do CRES nos conselhos, mas como que a categoria profissional estava nesses espaços. E como um start dessa demanda, a gente resolveu fazer, a princípio, um levantamento, uma pesquisa nos conselhos de direito. Inicialmente, de forma muito simples e com pouca expectativa, inclusive, a gente traçou um questionário e fomos, então, aliás, né, e pensamos nessa pesquisa. Então, para construir esse questionário, para construir essas trajetórias, aí, a gente definiu algumas etapas do que faríamos com relação a essa demanda do controle social, então, no âmbito do CRES São Paulo. Então, nós realizamos um levantamento bibliográfico junto à biblioteca do CRES sobre o que a gente já tinha produzido com relação a isso em anos anteriores. A gente realizou, então, pesquisas com assistentes sociais que estão nos conselhos de direitos no estado de São Paulo. A gente sistematizou essa pesquisa. A gente realizou encontro com roda de conversa com as direções das seccionais a respeito desse tema, até para saber como que esse debate circulava em todo o estado de São Paulo. Nós realizamos diálogos com especialistas sobre os resultados dessas etapas anteriores, até para entender se aquilo estava fazendo algum sentido na realidade, né, e traçar as trajetórias dessas etapas. A realização de um seminário estadual sobre o tema, que estamos aqui hoje cumprindo essa tarefa. E, por último, mas não como ponto final, a gente, então, tem a tarefa de elaboração de uma norma técnica sobre essa temática. Então, passando para vocês aí que o nosso trabalho nessa demanda não começa hoje, ele já tem uma trajetória e a gente pretende, até o final do ano, construir aí todas essas etapas. Então, vamos lá. Então, do âmbito do levantamento bibliográfico, que a gente registra publicamente também o nosso agradecimento à nossa bibliotecária do CRES São Paulo, a Carmen, que nos ajudou nessa tarefa. Nós temos 25 livros hoje que tratam sobre essa temática, seja livros inteiros ou capítulos em livros. A gente tem 20 artigos em revistas, sobretudo na revista Serviço Social e Sociedade, uma, inclusive, dedicada apenas à temática do controle social. A gente tem leis e publicações da administração pública disponíveis na nossa biblioteca, que são 9. Publicações do Cefes dos últimos 10 anos, são 5 publicações, com destaque para um seminário ocorrido em 2008, que é o Seminário Nacional Controle Social e Consolidação do Estado Democrático de Direitos do Conjunto Cefes-CRES. E trabalhos apresentados no último CBAs de 2016, a gente, colocando a palavra controle social, encontra 14 trabalhos, e com a palavra participação, a gente encontra 29 trabalhos. E daí a gente também conseguiu mensurar o lugar que essa temática tem nas nossas produções, né, num levantamento muito simples e breve, não detalhado, obviamente, né, mas que nos trouxe um pouco esse chão de que lugar o controle social tem, então, nesses nossos materiais produzidos. Então, a gente enviou um questionário a 10 conselhos estaduais aqui do estado de São Paulo, solicitando que esses conselhos estaduais replicassem esse questionário a todos os conselhos municipais
aqui também do Estado de São Paulo. E mandamos também para os conselhos municipais aqui da capital, né, entendendo a abrangência da cidade de São Paulo como essa metrópole, né, que aglutina uma série de complexidade de demanda. Então, a gente tem um estado com 645 municípios. Então, a gente vai fazendo os cálculos aí, né? Vezes tantos conselhos, vezes tantos conselheiros, e a gente vai tendo dimensão um pouco do que significa isso, né? E a gente deu um prazo, então, de mais ou menos 1 mês para receber o retorno desses conselhos. Mas, sinceramente, nesse momento, nós não tínhamos expectativa que iríamos receber respostas, porque nós mandamos um ofício, não fizemos contato, falamos, isso aí não vai dar em nada, né? Mas, prontamente, já na semana seguinte do envio, a gente vai ver aí no próximo slide, a gente recebeu, então, 116 formulários respondidos de uma forma muito espontânea. Pode ser um número reduzido, obviamente, se a gente comparar ao número de conselheiros que a gente tem nos diversos conselhos de direitos no Estado de São Paulo. Mas, considerando a estratégia que a gente usou, muito sem acreditar muito que a gente teria respostas, nós consideramos que foi uma resposta significativa, né? Porque foram, de alguma maneira, esses assistentes sociais e essas assistentes sociais se sentiram provocados pelo levantamento que o CRES enviou e responderam prontamente esse chamado, né? Inclusive, a gente convidou essas pessoas, pode ser que aqui tenha alguma pessoa que tenha respondido ao questionário, depois, se quisesse colocar, fiquem à vontade. 2 desses questionários referiam-se a assistentes sociais que trabalhavam nas secretaria executiva dos conselhos. Tinham a sua atuação profissional mesmo no trabalho nas secretarias executivas. E, para esse momento, a gente, então, desconsiderou esses 2, porque o nosso objetivo principal era entender a ação dos conselheiros, né, dos diversos conselhos de direitos. Então, portanto, tivemos aí 114 assistentes sociais considerados pela pesquisa. Pode passar. Desculpa, eu me esqueci que quem fez a sistematização de todos os dados e tudo mais, que ali a gente dá todos os créditos, foi a nossa companheira aqui, Nívia, e a Marlene Meris, também, já várias vezes citada. E aí a gente foi tendo um pouco esse perfil, digamos assim, traçado desses assistentes sociais que atuam nos conselhos de direitos. Então, o primeiro dado se refere à quantidade de conselhos que esses assistentes sociais participam. Então, 72 respostas indicam um conselho, que participa de um conselho. 25 participam de 2 conselhos. 10 pessoas participam de 3 conselhos. 5 pessoas participam de 4 conselhos. 1 pessoa participa de 5 conselhos. E a gente teve uma resposta de uma assistente social que participa de 9 conselhos, né? Isso, para a gente, nos acendeu um alerta. Veja, olha por que eu estou contando essa história. Porque vocês lembram que eu contei para vocês que a demanda inicial era dialogar sobre a representação do CRES nos conselhos. E aí, no primeiro dado, a gente já se depara com esse cenário, né? Como é que, no exercício profissional e no trabalho profissional, um assistente social participa de 5 conselhos? O que isso significa do ponto de vista da organização do seu próprio tempo e da própria apropriação de todas as complexidades que envolvem cada política social ou cada espaço que esteja, né? Então, isso nos chamou a atenção. Pode passar. Agora, 9 conselhos, aí a gente tirou até o encaminhamento de conversar com a pessoa para conseguir entender, né, como que se dá essa questão. Outra coisa são os conselhos que foram citados, né, como participação. Então, a grande maioria, 33%, são conselhos de assistência social. 34 respostas indicam conselho da criança e do adolescente, 40 do idoso, 8 da pessoa com deficiência, 9 do Conselho da Saúde, 11 de política sobre drogas, 1 no combate à discriminação LGBT, 6 direitos da mulher, 2 educação, 1 direitos humanos, igualdade racial, comunidades negras, né, direitos da juventude também 1, segurança alimentar e nutricional sustentável 6,
Controle social do programa Bolsa Família, também foi uma resposta que a gente recebeu, 1. Esporte, 1. Alimentação escolar, 1. E economia solidária, 1. Ali vocês podem ver que 186 o total é maior do que 114, justamente por esse fato de que um assistente social participava de mais de um conselho. Então, por isso que o número ali se altera. Pode passar. E 68% desses assistentes sociais que responderam ao nosso levantamento, eles se consideravam como poder público, né? Então, indicação do poder público para a participação nesses espaços. E 32% representando a sociedade civil. Então, pode passar. Dos que responderam que representavam a sociedade civil, a gente também viu uma discrepância de nomenclaturas de quem representava o conselho também muito grande, né? Então, o que a gente tentou organizar ali como trabalhadores, a gente tem trabalhadores do SUAS, que representa o Fórum dos Trabalhadores, que representa trabalhador da assistência social, trabalhador social e um representante do CREA São Paulo, nesse caso, a seccional de Ribeirão Preto. No outro bloco, pessoas que indicavam que, na representação da sociedade civil, estavam representando entidades. Então, entidade social e educação, instituições não governamentais sem fins lucrativos, serviço filantrópico, entidade filantrópica, entidade, comunidade terapêutica, terceiro setor e organização de defesa e atendimento da criança e adolescente. Também uma diversidade grande, né? E outras especificações que nominavam essa representação na sociedade civil. Então, a gente recebeu, e aí a gente está dizendo como a gente recebeu as respostas, né? Então, álcool e droga, 1, uma representação álcool e droga. Representação criança e adolescente, 4. Instituição de longa permanência para idosos. Entidade de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Pessoas com deficiência, União de Amigos, Banco de Alimentos, Federação Bandeirantes do Brasil, Assistência Social e alguns, que é o programa Bolsa Família, e sem especificação. Isso também nos chamou bastante atenção, até no sentido de que um outro alerta que nos passou do ponto de vista da orientação à categoria profissional inclusive, conseguir compreender o que são os segmentos, né? Então, os conselhos, em geral, são divididos por segmentos, mas o que significa cada segmento da sociedade civil? Como que quem, de fato, eu estou representando? É uma representação? Enfim, essa questão da representação, também apontada um pouco pela professora Sônia, foi algo que nos chamou a atenção nisso, né? Porque se eu represento um coletivo, como que é o espaço de devolutiva das ações do conselho? Enfim, né, uma infinidade de questões que a gente pode pensar do ponto de vista dos segmentos da sociedade civil. Então, esse foi o levantamento aí que nos chamou a atenção, e aí a gente falou, bom, a gente vai ter que realmente ampliar esse debate, conseguir pensar em estratégias, né? Então, do ponto de vista da representação por parte do CREA São Paulo nos espaços de Conselho de Direitos e também de outros externos ao Conselho, ao conjunto Cefes-CREAS, a gente agora, em 2019, conseguiu publicar uma resolução que organiza os fluxos por onde passa essa representação oficial do CREA São Paulo, né? Existiam também situações de que alguns assistentes sociais se apresentavam nos conselhos de direito dizendo que estavam representando o CREA São Paulo, mas essa representação não era oficial no ponto de vista da institucionalidade do conselho. Então, a gente conseguiu essa resolução que diz dos fluxos necessários para que um assistente social e uma assistente social, de fato, represente o CRES em espaços alheios ao conjunto Cefes-CREAS. E aí, do ponto de vista da jurisdição, da direção estadual, a gente, hoje, nos espaços de representação, a gente participa da Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que é o SEMESCA, aqui da cidade de São Paulo. A gente participa da Comissão de Monitoramento do Plano Estadual de Educação e Direitos Humanos do Estado de São Paulo, vinculados ao CONDEP, né, que tem abrangência estadual.
Nós participamos do Fórum dos Conselhos de Profissão da área da saúde, que reúne 14 conselhos, 13 conselhos e 14 profissões na área da saúde, aqui também do estado de São Paulo, que aglutina mais de 1 milhão de profissionais desses conselhos diversos, né? O Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS, FET-SUAS São Paulo, o Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes. Temos uma articulação também sobre a pauta do depoimento escuta especial, com participação, inclusive, em comissões no COEGEMAS e outras instâncias, e a Frente Nacional contra a Privatização do SUS. Do ponto de vista das seccionais, o que hoje, oficialmente, nós temos como representação na seccional de Bauru, a representação no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Direitos Humanos, Direito da Criança e Adolescente. Em Ribeirão Preto, no CMDCA, mas, né, não sei se ainda continua. Tá? A Júlia já deu um ok aqui. São José dos Campos, no Conselho de Saúde, de São José dos Campos mesmo, de Assistência Social, e no Conselho Municipal de Assistência de Jacareí, que pertence à jurisdição da seccional São José dos Campos. São José do Rio Preto, a gente tem também na Assistência Social em Votuporanga, Conselho Municipal de Álcool e Droga de São José do Rio Preto, Conselho de Saúde também de São José, de Assistência Social e dos Direitos do Idoso. Em Santos, no Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS, no Forte SUAS. Né, Cíntia? Ok. Então, no âmbito das seccionais, temos essas representações. E aí, do ponto de vista, estou trazendo aqui para vocês, para a gente colocar no debate, um pouco das discussões que a gente tem feito no âmbito da CETEPOP, da comissão, diante desses quase 2 anos de debate sobre essa demanda e sobre a realidade mesmo que a gente vivencia. Então, primeiro de tudo, é dizer que o debate sobre os conselhos de direito, como muito bem abordado aqui pelas 2 professoras, é um debate que está em aberto frente ao cenário político brasileiro, em face das políticas sociais, né? Então, os rumos que o nosso país vai ter do ponto de vista das políticas sociais exigem que esse debate também esteja em aberto no âmbito dos conselhos, né? Então, isso é uma questão que a gente tem. Uma necessidade também de aprofundar o debate e a leitura política sobre os conselhos de direito como espaços de disputa política frente à diversidade existente no estado de São Paulo. Então, a gente tem municípios muito pequenos, nas nossas discussões da CETEPOP isso sempre aparece, que, por vezes, para aqueles assistentes sociais que estão ali atuando naquele município, o Conselho de Direito significa o único espaço em que ele pode, de alguma maneira, disputar algo. E a gente tem outras cidades maiores em que o Conselho de Direitos acaba não tendo a mesma ênfase na participação, porque a gente tem outros espaços mais potentes de organização política da classe trabalhadora e que consegue exercer uma força política maior no controle social. Então, a gente tem uma diversidade muito grande e que exige de nós, conselheiros e conselheiras, diretores, da categoria como um todo, um aprofundamento do que é fazer leitura política dos espaços, né? Como precisa fazer leitura política? É um espaço que vale a pena investir? É um espaço que, nesse momento, a gente vai se retirar para investir em outra coisa? Enfim, é necessário que a gente faça isso diante das particularidades apresentadas pelos diversos municípios. A gente também faz um debate sobre as várias armadilhas que se encontram nesse debate acerca dos limites e potencialidades dos conselhos, né? Que é não realizar ultrageneralizações, né? Todos os conselhos são assim, ou nenhum conselho é assim, né? Como se essa diversidade tão grande pudesse caber em ultrageneralizações, e também não aderir ao discurso antidemocrático existente hoje com relação aos conselhos de direito. Então, olha só o dilema que a gente tem, né? A gente tem uma análise dos limites desses espaços, mas não queremos nos associar a discursos antidemocráticos que vulgarizam ou criminalizam esses espaços de participação. Então, a gente está nessa armadilha, né, de não se vincular a esses discursos que vão contrários aos espaços de participação democrática.
o reconhecimento de espaços de participação de uma maneira ampliada como prática educativa e experiência democrática, sobretudo quando eles envolvem o trabalho feito com usuários e usuárias das diversas políticas sociais. Então, o espaço de participação próprio do trabalho profissional dos e das assistentes sociais como uma possibilidade de prática educativa e de experiência democrática. Pode passar. Representação do CRES, quando a leitura política for essa, nos espaços de controle social, como meio e não como finalidade. Realizar a crítica à cobrança por uma representação automática e não confundir o espaço do conselho profissional com o espaço dos conselhos do direito, mesmo no caso de representação do segmento de trabalhadores. Nesse caso, por exemplo, alguns municípios vinculam de forma automática e imediata o Conselho de Assistência Social ao Conselho Regional de Serviço Social, que é uma luta aí histórica, né, de diferenciação do que é a política e do que é a profissão. E, nesse caso, parece que, de forma automática e imediata, o CRES passa a representar os trabalhadores todos daquela política, daquele município, sem que hajam espaços, inclusive, de diálogo e de articulação entre esses trabalhadores, para que eles, por si só, possam ter a autonomia para ter a sua representatividade nos conselhos, né? Um destaque que a gente faz também para as ações precípuas do Conselho Profissional, que incidem também no controle social das políticas sociais. Ou seja, o CRES, mesmo não estando nos espaços do Conselho de Direito como cadeira, né, no Conselho, também possui ações que podem colaborar no controle social das políticas, como, por exemplo, os posicionamentos, como, por exemplo, o incentivo da categoria à participação política nos diversos espaços, as intervenções em espaços públicos, intervenções junto a órgãos do Executivo, e dentre outros exemplos aí. Há um outro aspecto que a gente também tem feito algumas discussões, do fortalecimento do espaço dos fóruns como estratégia de consolidação das pautas dos trabalhadores, como uma forma de incidir, e que a professora Sônia traz também, de fazer pressão, né, às decisões dos próprios conselhos. Então, essa é uma outra estratégia. Pode passar. Uma frente contra a burocratização institucional e cooptação dos espaços de controle social, um paralelo entre coletividade e individualismos, recuperando o papel histórico na construção das políticas sociais e dos direitos sociais, né? Uma representação individual de interesses particulares. É necessário que a gente problematize isso, sobretudo nos espaços em que as políticas são quase na sua totalidade terceirizadas e que as representações da sociedade civil muitas vezes se assemelham a representações que defendem interesses particulares de determinadas organizações, de determinados institutos, de determinadas verbas, de determinados financiamentos. A necessidade que a gente tem de fazer o debate e a crítica sobre essa perspectiva. A articulação junto aos movimentos sociais cujas pautas representem os legítimos interesses da classe trabalhadora, como forma de vocalizá-los também nos espaços de controle social institucionalizados, né? Então, a gente diz que, se existe alguma função, né, do CRES estar nesses espaços, é conseguir utilizá-los como meio de vocalizar as pautas e lutas mais gerais vinculadas aos interesses da classe trabalhadora, que conecta aí com o próximo tópico, que é conexão com as lutas mais gerais da sociedade por liberdades democráticas e por emancipação. E a defesa das bandeiras de luta do conjunto Cefes-Cres do projeto ético-político nesses espaços de controle social e no papel enquanto conselheiros e conselheiras de direitos, né? Então, acho que isso tem demonstrado um pouco por onde perpassa as nossas discussões e a necessidade que a gente tem de manter esse debate aberto dos conselhos de direito para que a gente possa, de fato, nos aproximar da realidade, né? Os conselhos, na sua maioria, têm apresentado, muitas vezes, um espaço quase que de plebiscito para os seus conselheiros, né? É como se os conselheiros de direito tivessem apenas que votar sim ou não. A proposta vem fechada, por vezes, do executivo, e dizendo assim, e aí, é sim ou é não? A gente vai querer essa verba ou não? A gente vai querer esse serviço ou não? Então, é sim ou não.
o que distancia muito da formulação da política e da realidade, inclusive, territorial desses municípios de 5 mil habitantes, que têm uma realidade própria, específica, e que nem sempre vai ter uma imediata relação com as determinações de ministério, seja ele de que pasta for, né? Então, a potência desse conselho de formular políticas que dialoguem com a sua realidade local tem sido cada vez mais colocadas como uma estratégia de sim ou não. Ou eu quero a verba, ou eu não quero a verba. Isso perpassou muito pela discussão do Criança Feliz. Gente, espera, não vamos discutir o programa. Acontece que tem uma verba para chegar no município. A gente quer essa verba ou a gente não quer essa verba? É sim ou não. E aí a discussão perpassa pela fragilidade mesmo desses espaços na formulação de políticas, né? Então, acho que é um pouco isso. Pode passar? Que a gente tem feito, né, a apresentar aqui para vocês as discussões em aberto para que a gente possa, inclusive, abrir esse debate junto com a categoria e repensar as questões que estão colocadas nesse cenário e apresentar para vocês, então, por último e não menos importante, a campanha do Conjunto Cefes-Cres Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e também a peça gráfica aí do nosso próximo 15 de maio, Dia do Assistente Social, que diz: se cortam direitos, quem é preto e pobre sente primeiro. A gente enfrenta o racismo no cotidiano. Para dizer que essa pauta de controle social e de políticas sociais não pode estar descolada das leituras e defesa intransigente de direitos humanos que, historicamente, a gente faz, e, portanto, lembrar que corte de direitos, se cortam direitos, é a população pobre, periférica e negra que sente primeiro, né? Então, isso tem que estar sempre no nosso horizonte de análise para a gente pensar o que significa esses espaços também de participação e no controle social. Então, muito brevemente, sem muitas pretensões, né, essas foram as contribuições que a CETEPOP vem apresentar, para que a gente, diante das brilhantes apresentações dos professores, a quem eu agradeço muito, a gente possa abrir um debate franco e aberto sobre essa questão com a categoria profissional. Obrigada. Bom, nós vamos abrir, então, agora para o debate. Quem quiser falar, a gente vai levar o microfone aí até vocês. Ali. 3 minutos. Tá. Boa tarde, eu sou a Dora, trabalhadora da assistência no município de Suzano, né, no Alto Tietê. Gostaria aqui de parabenizar a Eblin, a Sônia e a questão da pesquisa do CRES. E eu vou falar de um lugar de onde eu venho, né? Nós tínhamos um observatório do SUAS em Suzano, e quando teve a eleição do Comas, ficaram insistindo: não, você tem que ir, se candidata pelo segmento de trabalhadores. E, nessa articulação, a gente também articulou com os usuários, porque lá não tinha, na lei, o assento do usuário. Eram entidades de criança, adolescente, que representavam os usuários. E a gente conseguiu mudar a lei. Também a gente conseguiu articular que esses usuários permaneçam no conselho, né? Então, eu ligo: olha, vai ter reunião amanhã, se você não pode, tem que justificar. A gente tem essa preocupação, porque, além dos trabalhadores, a gente tem que articular os usuários, que é uma parte muito difícil da gente estar colocando para participar, né? Mas tem esses dilemas mesmo, né? Principalmente quem é de entidade lá, que vem com aqueles vícios. Eu quero aprovar meu projeto. E a gente fica numa luta, mas eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente tem que se envolver com os outros segmentos. Também eu represento os trabalhadores do SUAS no Fórum Estadual de Trabalhadores. Então, a gente está tentando interligar com ele e com os movimentos também, né? E, só para completar, esse ano, realmente, Sônia,
A ideia do MDS é não ter conferência, né? E aí, pelo CNAS e pelo Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, se não me engano, Pernambuco, Piauí, São Paulo, eles vão, e Minas Gerais, mas tem mais 2, vão fazer suas conferências estaduais. Nós, ainda aqui em São Paulo, não estamos tendo o apoio do CONSES, do Conselho Estadual de Assistência Social, mas a gente está aí empancando pela Conferência Livre também. Mas é um dilema muito grande, mas eu acho que é importante a gente estar nesse miudinho, porque, como você falou, a tática está com os movimentos e a estratégia depois é criar uma nova estratégia. Obrigada. Obrigada, Dora. Pessoal, aí no fundo, por gentileza, fazer silêncio aí, tá? Está atrapalhando aqui. Luciano. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Luciano, acompanho a direção estadual atual do CRES São Paulo e sou trabalhador da Defensoria Pública de Caraguatatuba. Eu queria, só para variar na linha da provocação também, né, desse debate, de alguns elementos que eu acho importantes, que estão relacionados com o que a Evelyn colocou muito, que são os princípios do código do projeto ético-político, da nossa profissão, embora saibamos que pode ter uma hegemonia, mas que a gente sabe que não temos um só projeto de profissão em disputa. Nesse sentido, considerando que os princípios do Código de Ética, do nosso Código de Ética, eles, em larga medida, eles anunciam os princípios do projeto ético-político em relação a este debate de participação, controle social e participação. Eu queria levantar aqui, se não porque em relação aos princípios, nós temos 11 princípios fundamentais éticos da nossa profissão, e esses 11 princípios estão ordenados em uma sequência que tem a ver com a escolha coletiva política que a nossa categoria fez quando da construção deste Código de Ética. Então, portanto, houve um debate que informou a ordem sequencial desses princípios. E, considerando a discussão que a gente está aqui do tema, nós temos aqui o 5º princípio, que é posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Eu penso que este princípio tem relação direta com a questão da participação em si e também do controle social. Mas nós também temos o 8º princípio, então, portanto, seria um princípio, nesse sentido, de ordem, dimensão, menos importante do que o 5º, que seria opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Então, será que, diante do momento atual, será do período, na verdade, não é do momento, é do período, tomara que não seja uma quadra histórica, mas, diante dessa situação atual, eu queria colocar para a mesa se não é o momento da gente debater a importância da ordem desses princípios. Será que, se a gente for defender a supressão do capitalismo, aí, considerando que o nosso Código de Ética é o único código de ética brasileiro anticapitalista, entre aspas, tem um debate em torno disso. Por favor. Então, será que não seria o momento de rediscutir a ordem desses princípios? Será que o princípio 8º não deveria ser o primeiro princípio? Será que primeiro precisamos, em termos de ordem, dimensão, de importância, será que ainda primeiro precisamos discutir a participação democrática no âmbito do Estado burguês, da forma que a gente está vendo como ele está configurado, e depois, conclua, nessa ordem,
lutar para a supressão do capitalismo. Então, é uma questão que eu deixo para as companheiras da mesa, estendendo aí agradecimento em nome da direção, novamente, da direção estadual. Obrigado. Obrigada. Patrícia. Boa tarde, meu nome é Patrícia, assistente social, trabalhadora do município de Campinas na política de assistência social, atualmente na direção do CREA São Paulo. Eu fiquei bastante contente, né, com o debate, muito satisfeita, saio daqui muito contemplada. E aí eu queria retomar alguns pontos que, para mim, são assim cruciais quando a gente fala do trabalho profissional, da organização política do assistente social, dos espaços que esse profissional ocupa e como é que defende essas políticas públicas também, né? Lembrando que a gente vive um período de precarização profunda da formação profissional, das condições éticas e técnicas do trabalho. Quando Eblin fala da priorização pelo instituído, assim, imediatamente me cai o cotidiano de trabalho que tenho dentro de um CRAS, né? Em que a gente fica lutando para que aquilo que é excepcionalidade, porque não está instituído, porque não está na tipificação, porque não está na lei daquilo, não está na política nacional daquilo outro, como é que a gente consegue garantir que a classe trabalhadora que está lá, num estado de miserabilidade, de total abandono da sua saúde, né, e tantas outras violações. E aí a resposta é sempre a mesma, mas essa não cabe no perfil de atendimento desse serviço. Então, isso é uma das coisas. E aí, quando a gente se pretende para o controle social, como é que essas discussões também entram ou não entram? Então, a priorização do instituído está para além, inclusive, de como se olha e se observa a organização do controle social. A outra questão é falar um pouco sobre essa questão dos ataques às instituições profissionais e aos instrumentos de luta da classe trabalhadora, né? A gente está vendo por aí uma divulgação de ataque às anuidades dos conselhos profissionais e muito assistente social falando que maravilha, é isso mesmo.